O dia está chegando ao fim e mais uma vez me coloco do seu lado. E a gente precisa entender que na vida há séries de histórias que surgem diante de nós, sejam elas reais ou ficção, elas são parte de um entendimento para que possamos analisar o dia a dia e descobrirmos a melhor forma de viver. Por isso, o ser humano, desde a sua tenra infância, fica maravilhado com as histórias e contos de fadas, pois elas trazem uma ilustração, uma moral no final. Mas o que realmente dá resultado, não é apenas uma história que traz um fundo de verdade, mas a verdade em si. Por isso, quando você ouve uma pessoa contar um testemunho de fé, quando você ouve uma pessoa falar da maravilha que é confiar em Deus e testemunha fatos, ou mesmo testemunha, que é o que nós popularmente chamamos quando uma pessoa acaba contando um fato infeliz da sua vida, mas que nos dá o entendimento de que não podemos seguir no caminho que esta pessoa seguiu. Tem muitos testemunhos e testemunhos na vida. Tem o testemunho de Abraão, relatando a história de um homem que confiou no poder de Deus e fez com ele uma aliança. Temos a história de José do Egito, que mesmo sendo vendido pelos irmãos, invejado pelos irmãos, sofrendo todo tipo de injúria, de calúnia, difamação, creu no poder maior de Deus e conseguiu vencer, porque acreditava na aliança que tinha com ele. Mas existem também testemunhos que a gente precisa analisar. Tem coisas que a gente tem que prestar atenção para não seguir o mesmo caminho, o mesmo erro que essas pessoas. Se você conhece a palavra de Deus, você deve saber a história de um homem chamado Saul. Foi escolhido para ser rei de Israel. Saul era um homem que todos viam nele uma presença. Saul era alto, forte e tinha uma segurança no que fazia. E Saul havia sido escolhido por Deus. E isso é fato. Saul chegou, inclusive, quando tomado pelo Espírito de Deus, chegou a estar no meio dos profetas. Isso é um fato. Saul, inclusive, venceu inúmeras batalhas em nome de Deus. Isso é um fato. Saul reuniu Israel e se tornou um grande rei. Até mesmo foi temido por muitas nações. Isto também é um fato. Saul demonstrava todos os sinais de quem tinha Deus do seu lado. Mas quando ele precisou confirmar a presença da aliança com Deus em sua vida, isso também é um fato, ele não confirmou. A palavra de Deus, ela diz no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 13, no versículo 13, ela diz assim: Disse o profeta Samuel a Saul: porque você agiu de maneira tola e não guardou o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria renovado e confirmado a sua aliança sobre ti, para que reinasse sobre Israel para sempre. Será que você entende o que Saul perdeu quando não confirmou a aliança e a renovação da fé de vida de Deus na vida dele? Será que você entende que ele não perdeu não apenas o reino, mas toda a linhagem que um dia iria trazer Jesus? Tudo ia passar por ele. Poxa vida, ele foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Havia uma história que estava sendo construída em cima dele.
Isso responde a muita gente que fica falando assim: ah, mas Deus está vendo a minha vida, Deus está vendo a minha situação, Deus tem que cuidar de mim. Peraí, Deus não tem que cuidar de você. Ele preparou tudo para que você tivesse uma vida boa, uma vida digna, uma vida feliz, como ele fez tudo para Saul ser um vencedor. Ele deu todo o poder a Saul. Mas quando o fato que ele tinha de confirmar a aliança dele obedecendo, no momento que ele precisava confirmar sua aliança com Deus e sacrificar junto com o profeta Samuel, ele desobedeceu e fez a sua vontade, seguiu seu próprio razão, sua própria razão, seu próprio caminho e fez o que queria. Resultado: é fato que ele perdeu tudo que havia conquistado. Ele não deu ouvidos ao apóstolo que Deus havia colocado diante dele para guiá-lo. Não deu ouvido ao profeta. Saul não sacrificou o que Deus queria que ele sacrificasse. Ele sacrificou o que ele quis sacrificar. E o estrago foi tão grande que Deus até proibiu o profeta Samuel de interceder por ele. Lá em 1 Samuel 16, a gente vê uma declaração forte de Deus quando Deus diz a Samuel: até quando terás dó de Saul, porque eu rejeitei para que não reine mais sobre Israel? Prepara agora o chofar com azeite, e eu te levarei até Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu escolhi um que será rei. Deus escolheu Davi ao invés de Saul. Você entendeu o que eu estou falando? Deus tomou de quem não tinha uma aliança com ele para poder dar a outro. Hoje você e eu somos como Davi. Outros até melhores do que nós, até foram chamados, mas não deram valor. Deus nos encontrou, Deus nos achou, nos escolheu e acredita no valor que nós damos a Ele. Nós escolhemos formar com Deus uma aliança e buscar nesta renovação de fé uma vida melhor. Entenda. O fato mais importante é você entender que sem a força do Deus vivo e poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, você não vai vencer. Pense nisso, pois o conhecimento faz toda a diferença. Vamos orar? Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que o Senhor possa nesta hora revelar aos olhos, ao coração, no entendimento de cada um que me ouve agora, que recebe esta oração, que descubra a importância de prestar atenção no seu caminho, porque vacilar significa não prestar atenção, ser negligente. E eu peço ao Senhor, meu Deus, não nos deixe ser negligentes com o que é mais sagrado, que é o vínculo e a comunhão que nós temos com o Senhor. Porque não é o Senhor que precisa de nós, somos nós que precisamos de Ti. Então abençoa agora esta semana e a vida desta pessoa que precisa de uma aliança contigo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado. Quarta-feira tem estudo bíblico no santuário. Não esqueça de buscar o conhecimento da palavra de Deus e o entendimento da aliança do Senhor. Que Deus lhe abençoe. Um abraço forte. Paz e luz para você. Hoje eu posso subir até Monte Chabelo.